Vamos, dessa manhã, dar continuidade à nossa mensagem, cuja série é Jesus por Ele mesmo, que Jesus se define. E nós estamos meditando sobre a autodefinição que Jesus deu de si mesmo como sendo a luz do mundo. João, no capítulo 8, no versículo 12, está escrito assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 9:5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor abençoe a meditação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco, toque, nos ensine, traga, Senhor, da Tua luz sobre a nossa vida, sobre o nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, toda a extensão do que significa ter Jesus como luz do mundo nas nossas vidas. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Jesus, quando fez essa afirmação, ele fez durante a festa dos tabernáculos, quando o povo de Israel saía das cidades vizinhas e todo mundo migrava para Jerusalém, para essa grande festa dos tabernáculos, que era uma festa em que o povo saía das suas casas normalmente e armava tendas, cabanas. É como se fosse fazer um grande acampamento. E durante alguns dias eles habitavam nessas cabanas provisórias. Para quê? Para lembrar o tempo em que eles andavam no deserto, saindo do Egito e indo rumo à Terra Prometida, para lembrar daquela habitação provisória que eles desfrutaram ali no deserto. Então, eles habitavam nessas cabanas. E, nessa época, havia em Jerusalém um candelabro, uma menorá, de 22 metros de altura, e em cada ponta havia sete pontas, e cada ponta era um tubo grande, e eles enchiam esse tubo de azeite e acendiam o fogo, de forma que, imagine, 7 tochas a 22 metros de altura, iluminava toda a cidade. E no que iluminava toda a cidade, ficava aquele clarão. E Jesus, então, aproveitando esse momento, ele faz essa afirmação e ele diz isso: eu sou a luz do mundo. Então Jesus, ele faz essa afirmação se colocando como a luz do mundo. Quando as pessoas olhavam para aquele clarão, é como se Jesus estivesse dizendo: essa menorá, ela ilumina a cidade de Jerusalém, mas ela é limitada na sua extensão. Mas eu não ilumino apenas a cidade de Jerusalém, eu ilumino o mundo todo. Eu sou a luz do mundo. Pastor, o que significa ter Jesus como a luz do mundo nas nossas vidas? Qual é a implicação? Qual é o impacto disso na nossa existência? O fato de termos a Cristo na nossa existência e o fato dele ser a luz do mundo. Ter Cristo na nossa vida, ter Jesus como a luz do mundo, nos garante uma jornada segura, santa e ao mesmo tempo feliz. Eu vou repetir. Você ter Cristo na sua vida, e Jesus sendo a luz do mundo, isso garante a você uma jornada segura, uma jornada correta, santa, e ao mesmo tempo uma jornada feliz, aqueles que o seguem. Porque quando ele diz aqui no versículo 12 de João 8, ele diz: quem me segue não andará em trevas.
O que é que Jesus quis dizer com essa palavra segue-me? Quem me segue não andará em trevas. A palavra usada aqui por Jesus é a palavra grega akolutein. E essa palavra akolutein, que é a palavra traduzida para o português como segue-me, ela tem 5 sentidos diferentes. E eu queria meditar sobre esses 5 sentidos de seguir a Jesus para poder não andar em trevas. Porque nesses 5 sentidos há um ensinamento que traz para nós o verdadeiro entendimento, a dimensão do que é que significa ter Cristo como luz na nossa vida. Primeiro, essa palavra grega akolutein, o primeiro sentido dela, ela é usada para se referir a um soldado que segue o seu capitão, que segue ao seu líder. Ou seja, o soldado, ele seguia o seu capitão, o seu líder, o seu general pelas estradas, nas batalhas, nas campanhas, por todo lugar que o capitão, que o general, que o comandante direciona, manda, o soldado vai. Qualquer lugar, o soldado está disposto a ir, seguindo o comando do seu general. Nós somos soldados de Cristo. Ter Cristo como luz da nossa vida, seguir a Jesus como luz do mundo, é a mesma coisa de nós, como soldados, seguirmos a Cristo, que é o nosso general. Aonde Ele manda, por onde quer que Ele nos guie, qualquer que seja o campo de batalha, nós estaremos ao seu lado. Se você segue a Cristo, a luz de Cristo na tua vida, Ele vai te guiar pelos campos desta vida. Por isso que você vai ter uma jornada segura. Porque um soldado, quando ele está no campo de batalha, ele está sujeito à morte. Ele está sujeito a ferimentos. E o soldado precisa exatamente seguir a estratégia do seu comandante para poder desempenhar bem a sua função. O apóstolo Paulo, ele nos diz, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, ele diz: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus. O soldado, ele sofre aflições. O campo de batalha não é fácil. O campo de batalha não é para criança, não é para amador. O campo de batalha é o local onde o soldado ele é forjado. Assim, seguir a Cristo na nossa vida, meu querido, significa que nós vamos passar por lutas, por batalhas, por campos difíceis, campos minados, mas nós podemos ter a certeza de que se nós estivermos seguindo o comando de Cristo, que é o nosso general, nós podemos ter a certeza de que essa batalha será vitoriosa das nossas vidas. Será segura. Não que será livre de batalhas, não que será livre de percalços, mas será segura. Ou seja, nós vamos entrar e nós vamos voltar. Nós vamos para a guerra, mas nós não vamos morrer na guerra, porque o nosso general é Cristo. E Paulo diz ainda mais no versículo 4 de 2 Timóteo 2:3. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, como um soldado de Cristo, o meu e o seu objetivo é de agradar ao Senhor. Quando nós estamos militando, quando nós estamos batalhando, quando nós estamos arregimentados para a guerra, nós não estamos com a mente dividida entre o comandante e a nossa vida pessoal, a nossa vida particular. Quando alguém é convocado para a guerra,
Ele não está preocupado se a família dele lá, se a mulher que ficou em casa com os filhos, se eles vão ter arroz e feijão para comer. Não. Por quê? Porque quem o alistou, quem o arregimentou, dá a ele o suporte na retaguarda para que ele não se preocupe com a casa dele. Para que ele possa estar ali na batalha com a mente totalmente voltada para o objetivo da luta, da guerra, da vitória. E aí Paulo diz, olha, quando você é arregimentado, quando você é convocado para a guerra, você não se embaraça com os negócios dessa vida. Por quê? Porque você está focado com um objetivo de agradar aquele que o alistou. Seguir a Cristo é isso. Seguir a Cristo, ter Cristo como luz na nossa vida, o primeiro significado é de nós, como soldado, estarmos seguindo o nosso capitão. E seguindo o nosso capitão, nós temos um foco, um objetivo de agradar a Ele que nos chamou. Segundo o significado da palavra seguir, a palavra akolutein no grego, traduzida por seguir, nesse texto. Essa palavra também ela é usada com frequência em relação ao escravo e ao seu amo. O escravo e o seu dono. Em qualquer lugar que o dono vá, que o amo vá, o escravo está ao seu lado para atendê-lo. O escravo sempre está disposto a estar a serviço do seu amo e a cumprir as tarefas que ele lhe encomenda. Vocês lembram daqueles tempos de novela de escravizaura, em que os donos da casa estavam ali na mesa, jantando, comendo, e o escravo estava ali para servir, e depois, quando ele terminava de servir, ele ficava aqui ao pé da mesa, esperando qualquer outra necessidade ser acionada a qualquer momento, e quando ele era acionado, ele estava lá. O escravo não sentava à mesa, o escravo não se alimentava antes, o escravo ele estava ali pronto a atender o desejo, a necessidade, o comando daquele que era o seu dono. Nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, nós também sentimos, ou deveríamos sentir, alegria em servir ao Mestre. Alegria em seguir a Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos diz lá em Romanos, no capítulo 1, do versículo 1, quando ele vai escrever a carta à igreja de Roma, olhe como é que Paulo fala. Olhe como é que ele se apresenta. Romanos 1:1. Ele diz, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Essas são as credenciais de Paulo. Ele diz, eu sou Paulo. Quem sou eu? Um simples escravo de Jesus. Um simples servo de Deus. Que fui chamado para ser apóstolo, porque o apóstolo ele vai ser enviado. E Paulo foi enviado e boa parte da expansão do evangelho no Novo Testamento foi por conta das viagens missionárias de Paulo. E ele diz, separado por Deus. Meu querido, você está entendendo qual é a dimensão de você ser escravo de Cristo? Significa que você não tem vontade própria? Significa que você não vive mais para você mesmo? Significa que os projetos do seu coração são os projetos de Deus? Que o desejo do seu coração é o desejo do seu amo? Escravo não tem projeto próprio. Escravo não tem vontade própria. Escravo, ele existe
e vive para servir ao seu Senhor. E Paulo, ele coloca isso muito claro na vida dele. Ele disse, olha, antes eu era o quê? Eu era um homem religioso. Se você for olhar o pedigree de Paulo, Paulo tinha motivo para orgulhar-se, para ser fariseu dos fariseus, estudou aos pés de Gamaliel, que foi um dos rabinos mais famosos. Paulo tinha prestígio dentro da sinagoga. Tanto é que quando foi para perseguir os cristãos que haviam se convertido a Cristo e que haviam deixado a sinagoga e que agora estavam seguindo a Jesus e eram chamados aqueles os do caminho, quem foi que recebeu a autoridade das autoridades religiosas para poder perseguir a igreja? Foi Paulo. Paulo estava com cartas para perseguir a igreja. Então Paulo, ele tinha prestígio, ele tinha tudo. Mas quando ele conheceu a Cristo, quando ele teve um encontro com o Senhor, a Bíblia Sagrada nos diz que houve uma mudança no eixo da vida de Paulo, de forma que a sua vida tomou um novo rumo. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. E Paulo, na sua jornada, chega um momento em que ele diz assim, que ele havia considerado todo aquele prestígio, tudo aquilo que ele tinha, toda aquela importância, como esterco, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Ou seja, ele diz, eu joguei tudo isso de lado, porque agora eu só tenho uma coisa, que é o desejo de agradar aquele que me chamou, que me separou para pregar o Evangelho. Eu sou Paulo, um simples escravo de Jesus. Seguir a Jesus como a luz do mundo significa isso. Que você, primeiro, é um soldado. Segundo, que você é um escravo. A nossa vida, irmãos, nessa terra, ela só tem sentido. Ela só adquire uma dimensão, um sentido e um valor quando ela é vivida para a glória de Deus. Uma pessoa que não vive para a glória de Deus, essa pessoa, ela pode fazer muitas coisas nesse mundo. Ela pode fazer projetos, pode se tornar rica, poderosa, influente, pode ser presidente, pode ser qualquer que seja a patente. Mas na eternidade, naquele dia, quando nós comparecermos perante o trono de Deus, para que cada um dê conta da sua vida, o que vai ser levado em conta não são as nossas patentes, não são os nossos projetos, não são as homenagens que nós obtivemos por serviços prestados. O que vai fazer diferença é se nós temos a marca do Cordeiro de Deus na nossa vida. É se a luz de Cristo brilhou na nossa vida. É se nós andamos na luz de Cristo, porque se nós não tivermos andado na luz de Cristo, nós morreremos em trevas. Por isso que Jesus disse, olha, aquele que me segue não andará em trevas, não andará tateando. Andar em trevas, imagine você numa sala, numa casa em que faltou energia à noite, fica tudo escuro. O que é que acontece? Você vai procurar uma vela para acender. Até você encontrar a vela, você vai tateando. Por quê? Com medo de se machucar, de bater no móvel, de derrubar alguma coisa. Você não anda de forma segura. Por quê? Porque você não está vendo, você está em trevas. Quando você não vê, você não tem segurança. Por isso que seguir a Cristo nos dá segurança. Nos dá segurança de que nós estamos no caminho certo. De que a nossa estrada, mesmo com percalços,
mesmo com buracos, mesmo com perigos, nós estamos num caminho reto. Por quê? Porque nós estamos andando na luz. Coisa boa é você andar na luz. Coisa boa é você andar com a consciência tranquila. Coisa boa é você poder deitar a cabeça no travesseiro sem que nada lhe acuse. Sem que você esteja preocupado se fez mal a alguém. Ou se alguém está tramando alguma coisa contra você. Porque você está andando na luz. O que você faz na luz. O que você faz, você não tem medo. Não tem nada que você faça que alguém um dia chegue e pega aqui e diga: epa, peraí, ó, você tem culpa no cartório. Você diz: não, pode vir, pode abrir a minha vida. Minha vida é isso aqui, ó, um livro aberto. Eu não tenho nada o que esconder. Eu não tenho nada do que me envergonhar. Isso é andar na luz, é você andar com a consciência tranquila de que você está agradando ao seu comandante, que você está agradando ao seu Senhor, porque você nada mais é do que um soldado e do que um escravo de Cristo na sua vida. Terceiro sentido dessa palavra, acolutém, essa palavra ela era usada com referência a aceitação de uma opinião, de um veredito, de um juízo ou de um conselho sábio. Seguir aqui é no sentido de que você escutou um conselho, você escutou uma opinião e que você vai ouvir esse conselho e que você vai seguir essa orientação. É de que alguém trouxe uma luz para você sobre uma situação que você não sabia como resolver e que alguém disse: olha, a solução é essa. Coisa boa é quando você está diante de um problema que você não sabe como resolver e você consulta alguém e você vai a alguém e esse alguém diz: olha, esse problema que você está passando se resolve assim, assim, assado. E aí você diz: oh, que coisa boa. Esse testemunho que foi dado aqui, de uma pessoa que passa 20 anos com um problema e que você não sabe do perigo que ocorre, vai em diversas pessoas com diagnósticos diferentes e que ninguém alerta, que ninguém mostra, que ninguém diz, e você está aqui porque está seguindo os conselhos, você acha que está tudo bem. E aí alguém chega um dia e diz: ei, espera aí, ó, não está tudo bem não. Isso aí é uma situação perigosa. Vá por esse caminho aqui, que você vai se dar bem. E aí você diz: ah, meu Deus, muito obrigado, porque chegou alguém para dar o diagnóstico. Quando você tem uma causa e que você não sabe como resolver, e aí você consulta um advogado, e o advogado diz: olha, é assim, assim, assado. E você diz: que coisa boa. Quando nós estamos com um problema de saúde e alguém nos ajuda dando o remédio correto. É nesse sentido de seguir a Cristo, é uma pessoa que segue o conselho sábio de Cristo, porque o conselho sábio de Cristo expressa a sabedoria que vem de Deus. O cristão é essa pessoa que segue o conselho do perito, que é Jesus. Jesus é o perito na nossa vida. É Ele, irmãos, que conduz. É Ele que dirige os nossos passos. E aí você diz: pastor, onde é que está esse conselho de Cristo? E aí eu me lembro lá de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, quando, falando de Jesus que haveria de vir, ele fala de várias características de Cristo. Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós temos em Jesus o conselho de Deus. Nós temos em Jesus a sabedoria de Deus. Por que, pastor, que nós podemos
Quando andamos na luz, quando nós seguimos a Cristo, nós podemos ter uma jornada segura e santa. Por quê? Porque Cristo traz a verdadeira sabedoria de Deus para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia diz que existe a sabedoria humana, existe a sabedoria deste mundo, mas existe a sabedoria que vem de Deus. E essa sabedoria que vem de Deus, ela só habita naqueles que seguem a Jesus, naqueles que andam na luz de Cristo. E Jesus disse, olha, você quer me seguir? Saiba de uma coisa, você não vai andar em trevas. Você não vai ficar tateando. Você não vai ficar precisando de gurus. Você não vai precisar de coach. Você não vai precisar de muleta. Porque eu tenho a palavra para a tua vida. O Senhor tem a sabedoria. Irmãos, nós não precisamos da sabedoria desse mundo. Não é que a gente vai desprezar a ciência. Não estou aqui fazendo uma apologia à ignorância. Não estou dizendo que a gente não vai utilizar o conhecimento técnico e científico. A medicina está aí para nos ajudar, para ser uma bênção de Deus para a nossa vida. Como nós acabamos de ver aqui um testemunho de uma bênção chamada medicina. Porém, o que eu não posso é substituir a sabedoria de Deus pela sabedoria humana. Eu não posso pegar técnicas psicológicas e trazer para a igreja, para o púlpito, e falar isso como sendo palavra de Deus. Eu não posso pegar técnicas de administração e de marketing e colocar uma roupagem evangélica, uma roupagem cristã e trazer isso para a igreja como sendo a última Coca-Cola do deserto e como sendo de Deus. E aí nós estamos vendo uma onda nas igrejas de cursos de coach, de cursos disso, emagrecendo com Jesus, em que a pessoa paga R$8.000 para ter direito a uma consulta com a nutricionista cristã e uma sessão de aconselhamento com o pastor. É isso que nós estamos, infelizmente, trazendo para o meio cristão. Seguir a Jesus não vai nos deixar andar em trevas. Quarto sentido da palavra acolutém. Essa palavra de seguir, ela tem o emprego, ela é empregada quando se fala a respeito da obediência à lei de uma cidade ou de um estado. O cidadão segue o conselho, segue a lei do estado, da cidade, do país e da nação. O que é um bom cidadão? Um bom cidadão é aquela pessoa que vive dentro do ordenamento jurídico, que vive seguindo as leis, que vive seguindo as regras, que cumpre as normas da sociedade. Isso é ser um bom cidadão. O que é ser um mau cidadão? É aquela pessoa que vive à margem da lei, fora da lei, que não obedece à lei. Isso não é um bom cidadão. Quando você não respeita as regras da convivência em sociedade, você precisa ser tirado do convívio da sociedade e colocado no lugar à parte. Por quê? Porque você é um infrator. Você é uma pessoa danosa, perigosa, que traz perigo àqueles que querem andar dentro da lei. Então, seguir a Cristo é o mesmo que andar dentro de um ordenamento jurídico de Deus. Andar segundo a lei de Deus. Andar segundo os mandamentos de Deus.
Por isso que seguir a Cristo como luz do mundo é você ter uma jornada santa. Por quê? Porque você vai estar vivendo em obediência a Deus. Você vai estar andando em obediência aos propósitos e aos princípios da palavra de Deus. Se uma pessoa tiver de se converter em um membro aceitável e útil em qualquer sociedade, ela deve aceitar as regras dessa sociedade. Porque se ela não aceita as regras dessa sociedade, ela não é uma pessoa útil a essa sociedade. O cristão, a Bíblia Sagrada nos diz que é um cidadão do reino dos céus, que ele aceitou a lei do reino de Deus na sua vida, e que Cristo regerá todos os caminhos pelos quais ele vai seguir na sua existência. Seguir a Cristo, irmão, sabe o que é? É você ser cidadão do céu. Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, Paulo, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus. Tem outra versão que diz que a nossa cidadania é celestial. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo. Entenda, eu como cristão, eu como seguidor de Cristo, eu sou cidadão dessa terra. Eu nasci num país chamado Brasil. Estou sujeito a um ordenamento jurídico dentro desse território brasileiro. Eu tenho cidadania brasileira. Eu tenho dever para com a minha pátria. Eu tenho que seguir as regras da minha pátria. Mas eu, como cristão, eu tenho uma segunda cidadania. Eu tenho a cidadania celestial, em que os meus valores, eles estão ditos pelo reino de Deus, expresso na sua palavra. Então, você como cristão, você como seguidor de Cristo, você tem uma dupla cidadania. Você não vive simplesmente para cumprir a lei deste país, mas você também tem uma outra lei, que é a lei de Deus, que essa lei que é colocada em você pelo Espírito Santo, ela que vai te guiar, ela que vai te dizer como você tem que viver. E muitas vezes essa lei de Deus, ela se opõe à lei dos homens. E nessa hora que há um conflito, você precisa entender, discernir e decidir a qual lei você vai se submeter. É quando no ordenamento jurídico brasileiro diz: olha, você pode abortar. E você diz: eu não vou abortar. É quando no ordenamento jurídico brasileiro diz: pode haver união homoafetiva. Mas você diz: isso não é para mim. Porque nem sempre o ordenamento jurídico do país, da nação ao qual onde nós nascemos, ele é coerente com a palavra de Deus. Muitas vezes o ordenamento jurídico, ele vai contra. E é nessa hora que eu preciso decidir na minha vida quem governa a minha existência. Certa vez chegaram para os apóstolos, logo depois que eles estavam pregando o evangelho, que Cristo havia ressuscitado, e eles estavam dizendo que Jesus havia ressuscitado, e as pessoas estavam se convertendo. Naquele discurso de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Então o Sinédrio, as autoridades religiosas chamaram a eles e disseram: olha, vocês têm que parar com esse discurso de vocês, de dizer que Jesus ressuscitou, ou então vocês vão sofrer sanções. E sabe o que foi que Pedro e João disseram? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Meu querido, deixa eu lhe dizer. Seguir a Cristo, andar na luz de Cristo, é você ter consciência de que você tem uma cidadania nesse mundo. Que você precisa obedecer e deve procurar obedecer às leis desse mundo. Mas existe uma lei maior,
que domina e que rege e que dita a tua vida, que é a lei da palavra de Deus. E essa lei do Senhor, ela está gravada no meu e no seu coração, e que a ela nós devemos nos submeter em tudo na nossa vida, e que ela é quem dita os princípios e os valores pelos quais nós nos norteamos. Eu tenho sim uma lei brasileira, que eu tenho que procurar andar de acordo com ela. Mas quem dita os meus valores não é o STF. Quem dita os meus valores não é a mídia. Quem dita os meus valores não é o último guru que está na internet fazendo sucesso e vendendo cursos de como eu conduzi a minha vida. Quem dirige a minha vida é a palavra de Deus. E é a ela que eu me submeto, porque ela é a minha regra de fé e de prática. E não importa se estão em nome de Deus, falando até de púlpito da igreja, com um discurso que é totalmente contrário, eu não me submeto a ele, eu não me submeto a nenhum homem, a nenhum profeta, a nenhum apóstolo, a nenhum pregador. Se esse pregador, ele vai contra a palavra de Deus, essa palavra eu não tenho obrigação nenhuma de obedecer, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. A nossa cidade está nos céus. E o quinto sentido dessa palavra, de seguir a Cristo como luz do mundo, a Colutém, costuma-se empregar a respeito de alguém que segue uma linha de argumento de um professor. Alguém que segue um discurso. A pessoa que está ouvindo uma palestra, escuta o palestrante e consegue entender o discurso dele e consegue acompanhar a linha de raciocínio dele. E segue o pensamento dele, não se perde. Você diz assim, eu não estou entendendo nada, eu estou aqui nessa palestra, mas eu não estou entendendo nada. Não, é alguém que diz, eu estou compreendendo perfeitamente a linha de raciocínio do palestrante. É esse sentido de seguir, de você estar ali, para e passo, acompanhando todo o argumento daquele que está falando. O cristão é uma pessoa que compreendeu o significado do ensino de Jesus, que conseguiu captar, que conseguiu compreender o ensino de Jesus. Não ouviu uma incompreensão tola de alguém, mas ouviu a palavra de Deus, escuta a mensagem que sai do coração de Deus, e essa mensagem chega à sua mente, e ela vem ao seu coração, de forma que ela compreende as palavras de Cristo, e essas palavras de Cristo, elas entram na sua vida, e ela se torna a sua memória, e as suas recordações, e ela esconde essa palavra, ela guarda essa palavra, ela guarda esse raciocínio, e obedece esse raciocínio em seu coração. É nesse sentido, de você olhar para Cristo, você compreender a palavra de Cristo e você abrigar essa palavra no seu coração. É por isso que os homens, quando foram prender a Jesus, os soldados, eles chegaram lá e quando eles ouviram Jesus falando, eles ficaram boquiabertos. E eles voltaram sem prender a Jesus. E quando eles foram dar o relatório, disseram, cadê o homem? Vocês não foram lá para prender o homem? Sabe o que foi que os soldados disseram? João 7, 46. Por que vocês não prenderam ele? Por que vocês não trouxeram ele? Responderam os servidores. Nunca homem algum falou assim como este homem. Nós não podemos prender. Nós fomos impactados. O nosso coração se quedou, se aquebrantou diante das palavras dele. Nós fomos para aprender, chegou lá, ele arrebatou nosso coração com as suas palavras. Nós ficamos acompanhando o raciocínio dele, as palavras dele, de forma que nós esquecemos o que é que a gente foi fazer ali. É nesse sentido, seguir a Cristo, irmãos.
É você dizer, olha, nunca ninguém falou a mim como Cristo fala. Ele é o meu pastor, eu sou a sua ovelha e eu ouço a sua voz. Sabe, seguir a Cristo não é uma questão intelectual apenas, de você concordar com o ensino, de você ter descoberto um novo ensinamento e de você ter gostado daquele ensino e ter dito, legal, isso aqui eu vou abraçar essa filosofia de vida. Não é filosofia de vida. Seguir a Cristo é você ter a revelação, a luz de Deus brilhar no teu coração, de forma que você conseguiu compreender qual seja a grandeza, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus por você, e você ter dito, meu Deus, o que eu posso dar, o que eu posso fazer se não me render a Ti, dar a Ti a minha vida, obedecer aos Teus mandamentos, seguir a Tua lei, seguir o Teu propósito. Eu estou, a partir de hoje, Jesus, totalmente empenhado em fazer a Tua vontade, em seguir a Tua vontade, em andar nos Teus caminhos. É isso que é seguir a Cristo como a luz do mundo. É você render-se, é você se quebrantar e dizer, eu não tenho outra coisa na vida senão o Senhor. O Senhor é o meu tesouro, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança nessa terra. Nós necessitamos da sabedoria do céu para poder seguir o nosso caminho aqui na terra. Portanto, eu quero encerrar dizendo que quando nós temos a luz de Cristo, andamos na luz de Cristo, a nossa jornada é segura. Por quê? Porque quando nós nos convertemos a Cristo, nós saímos das trevas e iniciamos uma caminhada no caminho da luz. E andar no caminho da luz significa que nós temos um mapa correto do caminho da vida. Você tem o GPS do céu na sua vida. É uma caminhada não apenas segura, mas é santa, porque à medida que nós avançamos na nossa vida com Cristo, nós entregamos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito em obediência à sua lei. E aí, a cada vez mais, a vontade de Deus vai sendo feita na nossa vida. Nós vamos nos separando deste mundo, para que a vontade de Deus se realize em nós. E a nossa vida vai sendo santificada dia após dia. E deixando para trás todos os desejos e os atrativos desse mundo. E por que vai ser feliz, pastor? Porque tendo iniciado e avançado nesse caminho de seguir a Cristo, apesar das lutas, das tentações da vida, nós podemos ter a certeza que nós vamos transitar a salvo por essa vida. E depois, quando isso aqui passar, nós adentraremos na glória de Deus e compartilharemos da bem-aventurança eterna de estar na sua presença, onde toda lágrima será enxuta, em que Ele dirá para nós, vinde benditos de meu Pai. Que bem-aventurança, que felicidade. Andar na luz de Cristo nos garante uma jornada segura, santa e feliz. Que nessa manhã você possa andar na luz de Cristo, como um bom soldado de Cristo, como um escravo do Senhor, como alguém que segue o conselho do Mestre, como alguém que se deixou guiar pela sua sabedoria, como alguém que se deixou atrair pelas suas palavras, porque essas palavras tocaram o seu coração e a sua vida. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé na presença do Senhor.